Eu me chamo Eliane Prado, criadora do canal Eli Crochê Artesanato. Hoje, pessoal, nós vamos aprender mais um modelo de barrado em crochê para panos de prato. Eu fiz ele aí na cor branco, são motivo de flores, e vou mostrar agora para vocês. Então, pessoal, para a execução deste barrado de hoje, aqui o meu pano é um tamanho de 50 por 70. O meu caseado foi feito aqui pelo lado direito do pano, sempre duas correntes de separação. Eu procuro fazer um caseado com espaçamento bom para o meu trabalho não embabadar e nem ficar muito esticado. Então, pessoal, o total de carreiras aqui eu fiquei com 23 carreiras. Este trabalho, ele é múltiplo de 22 mais 1, tá? Eu fiquei aqui com 3 vezes 22 caseados, que eu fiquei com 66 mais 1, 67 caseados, ok? Aí são 3 motivos para esta quantidade de caseados, 67. A medida do meu barrado aqui ficou 12 centímetros com um fio de Tex 151 100% algodão. E se você trabalhar com fio mais grosso, ele vai ficar mais comprido aqui. Então, pessoal, para a execução deste barradinho, seriam essas informações. Aqui abaixo do vídeo, no box de informação, eu vou deixar a relação de material e outras quantidades de caseado para você adaptar aí no seu pano, tá? Para você fazer 4, 5, 6 flores, certo? Então, você vai fazer o seu caseado com a quantidade que eu deixar aqui descrita e depois vai seguir a aula normalmente. E se você gostou da proposta de aula de hoje, já deixa aquele like, aquele joinha, compartilhe os vídeos. Na hora da sua inscrição, ative o sininho para receber notificação de vídeo quando eu postar no YouTube. E nas redes sociais eu tenho o Instagram, que é Eliane Prado 03, lá você fica sabendo das novidades que eu vou trazer aqui para o canal. Pessoal, já peço mais uma vez para você, se possível, assistam ao menos um anúncio aí durante o vídeo, que vai ajudar demais aí no crescimento do canal, tá bom, pessoal? E tem os comentários, deixe o seu comentário aqui abaixo do vídeo para eu saber se você gosta do conteúdo que eu trago aqui para o canal. Pessoal, então eu vou só organizar minha mesa aqui e nós já vamos começar a fazer este trabalho de hoje. Vamos começar o nosso trabalho pelo lado direito do pano. O meu caseado é separado por 2 correntinhas. Aqui vamos subir 3 correntes. Vamos fazer o nosso cantinho de borda com mais 2 pontos altos dentro do caseado e um aqui na base. 2 correntes e ponto alto, 2 correntes e ponto alto. Então, nós vamos fazer uma carreira aqui toda de quadradinho vazio, cada quadrado separado por 2 correntes. E o último caseado lá do outro lado do pano, nós também temos que colocar os 4 pontos altos. A primeira carreira, então, de quadradinhos vazio. No último caseado, eu coloquei 4 pontos altos. E a próxima carreira de número 2, subam 3 correntes, virem o pano e nós vamos novamente fazer os mais 3 pontos altos aqui e vamos repetir todos os quadradinhos de base. Então, são 2 carreiras aí com os cantos, né, de 4 pontos alto e depois a gente vai fazendo 2 correntes e um ponto alto. Finalizei a segunda carreira, conforme expliquei no bloco anterior. Fui fazendo quadradinho vazio separado por 2 correntes até o final e aqui 4 pontos altos. Para a terceira carreira, eu já fiz as 3 correntes, virei o trabalho, já fiz mais 3 pontos altos, que é o canto de borda, e adiantei 7 quadrados vazios. Aqui eu tenho 7 quadradinhos vazios, cada um separado por 2 correntes. E agora, gente, nós vamos fazer 16 pontos altos.
Então, nós vamos usar 5 quadrados de base, ó, sempre dentro do quadrado, ó. Coloquem 2 pontos altos e um na base. 2 pontos altos dentro do quadrado e um na base. Vou fazer o meu último quadradinho aqui de base, colocando 2 pontos altos dentro dele e um na base. Agora, pessoal, de intervalo aqui, vamos fazer 17 quadrados vazios. 2 correntes, ponto alto, 2 correntes e ponto alto. Depois que fez os 17 quadradinhos vazios, você vai repetir os 16 pontos altos, né, em cima das bases aqui, que são 5 quadradinhos vazios, tá? Depois que você fizer os 17 quadrados. Depois que eu fiz aqui, pessoal, olha, os 16 pontos altos, aqui eu trabalhei, ó, os 17 quadrados vazio, aqui 16 pontos altos, 17 quadrados vazio, aqui 16 pontos alto, e aqui no finalzinho eu fiquei com 9 quadrados vazio, cada um separado por 2 correntes e 4 pontos alto. Agora, para a próxima carreira, aqui faça as 3 correntes no início, vira o trabalho, e já façam aí mais 3 pontos altos, que é o cantinho de borda. E aqui eu adiantei novamente 8 quadrados vazio, cada um separado por 2 correntinhas. Agora aqui vamos preencher este quadradinho com 2 pontos altos e vamos fazendo ponto alto sobre ponto alto até ficarmos com 10 no total. Aqui eu já tenho 4. Aqui eu já fiz os 10 pontos altos, fiz 2 correntes, vou contar aqui, ó, o terceiro ponto de base, vou fechar um quadrado vazio e vou continuar a colocar ponto alto sobre ponto alto. Até aqui eu fiquei com 7 pontos alto, coloco 2 dentro do quadrado e um na base, eu já fico com 10 pontos altos, tá? Então, todas as bases aqui da flor, vocês vão repetir 10 pontos altos de cada lado e no meio aqui um quadrado vazio. E vamos ficar agora aqui de intervalo com 15 quadradinhos vazios, tá? Então, vamos fazer os 15 quadrados, aí no próximo desenho repitam essa sequência dos pontos. Então, a quarta carreira ficou pronta, aqui começamos com 4 pontos altos, ficamos com 8 quadrados vazios, aqui 10 pontos altos, um quadrado vazio, 10 pontos altos. De intervalo aqui foram 15 quadrados vazios, e a partir daqui já é repetição do motivo, que é uma flor. Então, eu fiz assim até o final, aqui depois dos 10 pontos altos, eu fiquei apenas com 6 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes e 4 pontos altos. Pessoal, a quinta carreira vai ser a repetição da quarta. Então, vocês vão fazer as 3 correntes, vira o trabalho e vão repetir tudo o que se pede da carreira anterior. Ó, os 4 pontos altos, aqui 6 quadrados vazio, 10 pontos altos, um quadrado vazio, 10 pontos altos. E aqui de novo os 15 quadrados vazios. Então, vai ser uma repetição a carreira de número 5. Então, aqui, pessoal, a carreira de número 5 foi a repetição da carreira de número 4, tá? Ficamos aqui com 6 quadrados vazios, cada lado aqui, ó, da pétala da flor ficaram 10 pontos altos, aqui no meio um quadrado vazio, e aqui de intervalo foram 15 quadrados, tá bom? Vazio. E aqui no finalzinho, olha, depois dos 10 pontos altos, eu fiquei com 2, 4, 6, 8 quadrados vazios e 4 pontos altos. Gente, na carreira de número 6, o começo aqui, ó, eu fiz as 3 correntes, virei o pano, fiz aqui mais 3 pontos altos do cantinho de borda. Agora aqui, ó, eu fiz 3 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes. Aqui, pessoal, nesses 3 quadradinhos de base aqui, eu fiz um total de 10 pontos altos, ó, um ponto aqui no ponto de base, 2 dentro do quadrado, um na base, 2 dentro do quadrado, um na base, 2 pontos altos dentro do quadrado, um na base. Aqui eu fiz 2 quadradinhos vazios, cada um separado por 2 correntes, e aqui, olha, em cima da base, né, da flor aqui, repetiu os 10 pontos altos, um quadrado vazio e 10 pontos altos, certo? Assim vai ser a sequência agora da carreira de número 6. Agora aqui nós vamos fazer mais 2, 4, 6, 8, 10
quadrados vazios, ó. Esses 3 quadradinhos aqui, nós vamos preencher igual aqui, ó, com 10 pontos altos, tá? Esses 3 quadrados aqui. 1, 2, 3, e esses 2 aqui vai ser quadrado vazio igual aqui. E depois segue a sequência. Eu vou fazer o meu, já mostro para vocês. Então, aqui, pessoal, depois que eu terminei de fazer, olha, os 10 pontos altos, aqui eu fiz 10 quadrados vazios, ó. 2, 4, 6, 8, 10 quadrados vazios. E a partir daqui, ó, já repeti os 10 pontos altos, 2 quadrados vazios. Aqui, 10 pontos altos, 1 quadrado vazio e 10 pontos altos. E aqui, novamente, 10 quadrados vazios e aqui a outra florzinha. Aí, aqui no final, depois dos 10 pontos altos, eu fiquei com 6 quadrados vazios e 4 pontos altos de borda. Para a carreira de número 7, eu já fiz as 3 correntes, virei o trabalho, adiantei aí um pouco, né, o canto de borda, que são 4 pontos altos no total, e aqui eu repeti os 6 quadradinhos de novo, só que eu preciso de 8. Então, aqui eu faço 2 correntes, vou contar 1, 2, 3, fecho aqui um ponto alto. 2 correntes, conto 1, 2, 3, fecho mais um ponto alto. Então, eu fiquei com 8 quadrados vazios, agora eu vou fazer todos esses pontos de base. E dentro do quadradinho aqui, eu vou colocar 2 pontos altos e um aqui na base. Então, eu fiquei com 7 pontos altos aqui. Vou fazer agora um quadradinho vazio, 2 correntes, conta 1, 2, 3, aqui fecha um ponto alto. Vamos fazer mais 3 pontos altos aqui, olha, um para cada ponto de base. 2 correntes, e aqui no terceiro ponto de base vou fechar um quadrado vazio assim, ó. 2 correntes, vou fazer mais um quadradinho aqui, vamos ficar com 2. E agora, pessoal, nós vamos fazer aqui, ó, 2 pontos altos dentro do quadrado. Vamos completar todos esses pontos de base. Vamos colocar mais 2 pontos aqui dentro na base, aqui vão ficar 16 pontos altos, tá bom? E depois façam 11 quadrados vazios. Então, aqui, depois que eu fiz os 16 pontos altos, eu trabalhei aqui um total de 11 quadrados vazios. Pessoal, esses 2 quadradinhos aqui, ó, é igual esse início aqui, tá? Faz as 2 correntes, conta 1, 2, 3, fecha o ponto alto. 2 correntes, conta 1, 2, 3, fecha o ponto alto. Aqui são 7 pontos altos, 1 quadrado vazio, 4 pontos altos, 2 quadrados vazios. E aqui nós repetimos novamente os 16 pontos altos. E aqui os 11 quadrados vazios. Então, assim, olha, no finalzinho, depois dos 16 pontos altos, 2 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes e 4 pontos altos. Na carreira de número 8 agora, façam as 3 correntinhas, virem o trabalho, façam mais 3 pontos altos do canto de borda. Aqui, eu fiz 2 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes, e repeti os 16 pontos altos. Aqui eu fiz 2 correntes, fechei um quadrado vazio. E vamos continuar aqui. Vamos fazer agora mais 2 correntes e fechar o segundo quadradinho vazio. Então, ficamos assim por enquanto. Agora aqui, pessoal, nós vamos fazer ponto alto sobre ponto alto. Vamos colocar 2 pontos altos aqui dentro do quadradinho e vamos fazendo até ficar com 10 pontos altos no total. Já fiz aqui os 10 pontos altos, 2 correntes, aqui fecham um quadrado vazio, assim. E agora, pessoal, nós vamos usar 5 quadrados aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 quadrados de base para fazermos 16 pontos altos. Aqui já vai começar outra pétala da flor, aqui é uma pétala, aqui é outra, e nós vamos começar do lado oposto aqui agora. Então, ó, sempre dentro do quadrado, 2 pontos altos, um na base.
E aqui eu vou usar o último quadradinho de base para colocar 2 pontos altos dentro e um na base, para a gente ficar com um total de 16 pontos altos, ok? Então, pessoal, vamos fazendo assim agora, essa sequência aqui que eu acabei de explicar para vocês. De intervalo aqui vão ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos vazios, e no outro desenho aqui é só repetir o que nós acabamos de fazer aqui. 16 pontos altos, 2 quadrados vazios, aqui vai ficar 10 pontos altos, um quadradinho vazio aqui, e aqui do lado oposto, 5 quadrados de base, nós vamos colocar os 16 pontos altos. Então aqui, pessoal, eu terminei a carreira de número 8, conforme eu expliquei para vocês no bloco anterior. Dúvidas, volta um pouquinho na explicação. Então aqui, olha, eu tenho 16 pontos altos em cima da flor, 10 pontos altos e aqui 16 pontos altos, tá? Então, é só seguir a explicação aí, que eu fiz no bloco anterior. Aqui no finalzinho, depois dos 16 pontos altos, fiquei com 3 quadrados vazios e 4 pontos altos. Eu dei uma adiantadinha aqui na carreira de número 9, façam as 3 correntes, vira o trabalho, façam mais 3 pontos altos aqui no cantinho de borda. Aqui, pessoal, eu vou dar uma ampliadinha aqui, olha. Eu fiz, né, 2 quadradinhos vazios, cada um separado por 2 correntes. Aqui, olha, depois que eu fechei o ponto alto, né, do quadradinho vazio, coloquei mais 2 aqui dentro e fui colocando ponto alto sobre ponto alto. Aqui eu fiquei com um total de 19 pontos altos. 2 correntes, fechei aqui um quadrado vazio. Agora aqui também eu vou fazer mais 2 correntinhas. Vou contar 1, 2, 3 e faço aqui um ponto alto. Então, fiquei assim com o comecinho da carreira de número 9. Aqui eu vou colocar um total de 4 pontos altos. Já tenho 2, 3, 4. Vou fazer 2 quadrados vazios, ó, 2 correntes. Terceiro ponto de base, fecha um ponto alto, 2 correntes. E aqui fecha mais um quadradinho vazio aqui assim. Aqui agora eu vou preencher este quadradinho com 2 pontos altos e vou completar aqui até eu ficar com 7. Então, estamos assim, fiz 7 pontos altos, vou fazer 3 quadrados vazios, 2 correntes, vou contar terceiro ponto de base, já fecho aqui um ponto alto, 2 correntes, conto terceiro ponto de base, já fecho um ponto alto, 2 correntes e conto aqui terceiro ponto de baixo, fecho um ponto alto e completo esse restante dos pontos aqui que vão dar 4. Fiz aqui, pessoal, os 4 pontos altos, depois eu fiz 5 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes, e a partir daqui, ó, já começa a repetição dos 19 pontos altos, 2 quadrados vazios, 4 pontos altos, 2 quadrados vazios. Aqui eu tenho 7 pontos altos, 3 quadrados vazios, e aqui 4 pontos altos e a repetição dos quadradinhos vazios, que são 5. E aqui o último motivo, depois que eu terminei aqui, ó, os 4 pontos altos, eu fiquei com 2 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes, e 4 pontos altos do canto de borda. Para a carreira agora de número 10, já subi aí as 3 correntes, virei o trabalho. Já fiz aqui mais 3 pontos altos do canto de borda, fiz aqui os 2 quadradinhos vazios, cada um separado por 2 correntes. Aqui, pessoal, nós vamos ter que fechar um total de 13 pontos altos. Aqui eu já tenho 2, aqui a gente vai fazer um ponto alto para cada ponto de base. Quando eu tiver quadradinho vazio assim, eu coloco somente 2 pontos altos, um na base. Aqui também, ó, 2 pontos altos, um na base, 2 pontos altos aqui dentro do quadradinho e um aqui na base. Então, até aqui eu fiquei com 13 pontos altos, vou fazer 2 correntes, terceiro aqui ponto de base, eu já fecho um ponto alto e vou completar esses pontinhos aqui. Já fiz aí um total de 4 pontos altos, adiantei também, ó, um quadrado vazio separado aqui por 2 correntes. Aqui, olha, também eu vou colocar mais 2 pontos altos dentro do quadrado, um na base. Vou fazer 2 correntes e vou contar aqui
1, 2, 3, fecho aqui um ponto alto, 2 correntes, e aqui eu faço mais um quadradinho vazio. Então, por enquanto, ó, está ficando assim. Vamos agora, pessoal, fazer 7 pontos altos. 2 aqui dentro do quadrado e completo o restante até ficar com 7. Fiz aqui os 7 pontos altos, agora eu vou fazer 4 quadrados vazios. Sempre 2 correntes, vai contar 1, 2, 3, põe um ponto alto. 2 correntes, terceiro ponto de base, coloca um ponto alto. 2 correntes, terceiro ponto de base aqui, coloca um ponto alto. E aqui, terceiro ponto de base, vou fechar meu último quadrado vazio aqui. E completa esses pontos de base, que são 4. Terminei aqui de fazer os 4 pontos altos e novamente repeti 5 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes. Pessoal, a partir daqui já começa a repetir de novo, tá? Os 13 pontos altos, um quadrado vazio, 4 pontos altos, um quadrado vazio, 4 pontos altos, aqui 2 quadrados vazios. Aqui eu tenho 7 pontos altos. Aqui 4 quadradinhos vazios e aqui 4 pontos altos, que já começa a repetir de novo, tá bom? E aqui 5 quadrados vazios, aqui é meu último motivo. Depois aqui dos 4 pontos altos, eu fiquei com 2 quadrados vazios e 4 pontos altos de borda. Agora aqui na carreira de número 11, nós vamos fazer as 3 correntes, vira o trabalho. Aqui, pessoal, eu adiantei já o cantinho de borda, total 4 pontos altos, 2 quadrados vazios, separados sempre por 2 correntinhas. Aqui eu adiantei, olha, esses 4 pontos altos. Mas aqui nós vamos ter que trabalhar 34 pontos altos. Então, nós vamos preencher todos esses quadradinhos de base, nós vamos fazer todos esses pontos de base, esses 2 quadradinhos aqui nós vamos preencher, fazer esses pontos de base e preencher aqui, ó, 2 pontos altos dentro do quadrado na base. Então, eu vou demonstrar aqui alguns quadradinhos. Então, sempre dentro do quadrado, olha, 2 pontos altos, tá? Só 2 pontos altos dentro e um aqui na base. Então, nós vamos ficar aí com 34 pontos altos, ó. Faz 2 pontos altos dentro do quadradinho e um aqui na base. 2 pontos altos aqui dentro do quadrado e um na base. Ó, mais 2 aqui dentro do quadradinho e um na base aqui, e vai completando aqui, ó, igual eu acabei de explicar. Eu vou encher o meu aqui até os 34 pontos e já volto. Então, aqui, ó, fiquei com 34 pontos altos, tá? Sempre dentro dos quadradinhos aqui são 2 pontos altos apenas. Agora aqui vamos fazer um quadrado vazio, que são as 2 correntinhas. E ó, terceiro ponto de base aqui já põe um ponto alto. Vamos preencher aqui este quadrado de base com 2 pontos altos dentro, um na base. E agora, pessoal, nós vamos fazer até o final aqui, ó. Vão dar 16 pontos altos, certo? Então, façam agora os 16 pontos altos, façam depois 5 quadrados vazios, e a partir daqui vocês vão repetir de novo os 34 pontos altos, ok? Então, é só seguir esta explicação, eu vou fazer o meu e já volto aí. Aqui coloquem 16 pontos altos. Finalizei então, pessoal, a carreira de número 11, que eu coloquei os 16 pontos altos e coloquei aqui os 5 quadradinhos vazios, cada um separado por 2 correntes. E aqui, novamente, eu coloquei 34 pontos altos, tá? Igual eu fiz o primeiro desenho, fiz os demais também. E aqui no final, depois dos 16 pontos altos, fiquei com 2 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes e 4 pontos altos. A próxima carreira, que já vai ser de número 12... Aqui eu subi as 3 correntes, virei o trabalho. Fiz aqui 2 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes. Preciso de mais um quadradinho, faço 2 correntinhas e vou contar o terceiro aqui, ponto de base.
e vou fechar um ponto alto aqui. Vamos fazer agora um total de 10 pontos altos. Aqui eu já tenho um. Já fiz aqui meus 10 pontos altos, vou fazer 2 quadrados vazios, ó, 2 correntes, aqui eu fecho um ponto alto e faço aqui mais 2 correntinhas e fecho mais um quadradinho vazio aqui assim. Vou fazer mais 10 pontos altos, aqui eu já tenho o primeiro, vou fazer o segundo. Já fiz aqui 10 pontos altos, novamente vou fazer 2 quadrados vazios, 2 correntes, contem aqui, ó, terceiro ponto de base, fecha um ponto alto, 2 correntes, conta 1, 2, 3, fecha aqui um ponto alto. Agora, pessoal, vamos fazer ponto alto sobre ponto alto até o finalzinho aqui, ó, vamos ficar com 19 pontos altos, tá? E depois façam 6 quadrados vazios, esses 5 quadradinhos, e aqui, igual o comecinho aqui, você vai fazer 2 correntinhas, terceiro ponto de base, fecha um ponto alto e vai formar o 6º quadradinho vazio. Pessoal, vocês podem observar, ó, que tá dando umas ondulações, tá? Mas é porque a gente trabalha muito ponto alto aqui, ó, e conforme a gente vai aumentando as carreiras aqui, ele vai estabilizar depois, tá? Isso também depende muito, igual eu falei, não faça um caseado muito pequeno e nem muito grande para ficar esticado. É só uma dica. Eu vou fazer aqui e já volto. Aqui na carreira de número 12, depois que eu terminei os 19 pontos altos, eu fiz aqui, ó, 6 quadrados vazios. O 6º quadradinho aqui, façam 2 correntes, conta 1, 2, 3, fecha um ponto alto. E a partir daqui já é repetição dos 10 pontos altos, 2 quadrados vazios, 10 pontos altos, 2 quadrados vazios, e aqui 19 pontos altos. Assim eu fui fazendo, aqui é a última flor, 19 pontos altos, 2 quadrados vazios e 4 pontos altos. Na carreira de número 13, subam as 3 correntes, virem o trabalho, façam aí mais 3 pontos altos, que é o cantinho de borda. Aqui eu adiantei 2 quadrados vazios, mas nós vamos ter que fazer mais 2, aqui terá 4. 2 correntes, vai contar 1, 2, 3, fecha um ponto alto. 2 correntes, conta 1, 2, 3, fecha um ponto alto aqui. Então, eu fiquei com 4 quadradinhos. Pessoal, desculpem, tá? Barulho externo. Façam 7 pontos altos. Aqui eu já vou fazer o segundo ponto. Façam 2 correntes, ó, terceiro ponto de base, coloquem um ponto alto para fechar um quadrado vazio. 2 correntes, mais um ponto alto. Aqui nós vamos ficar com 5 quadradinhos vazios. Aqui 2 correntes e o último quadradinho, só contar aqui o terceiro ponto de base e fecha aqui um ponto alto para fechar o 5º quadrado. Vamos fazer agora um quadrado cheio, só colocar mais 3 pontos altos aqui, ó, em cada ponto de base, coloca um ponto alto, faz 2 correntes, terceiro ponto aqui, fecha um ponto alto, 2 pontos altos dentro do quadrado e um na base. Agora, gente, nós vamos fazer 12 quadradinhos vazios, tá? Eu vou fazer aqui por cima dos pontos, para vocês, mais uma vez, visualizarem a divisão. Então, ó, sempre 2 correntes e vai contar 1, 2, 3. 2 correntes e conta 1, 2, 3, fecha aqui um ponto alto, certo? Olha, então, vão fazendo 12 quadradinhos vazios. Lembrando que os 2 últimos quadradinhos vazios, ó, vai dar igual aqui. Vocês vão fazer neste canto aqui, tá? Só fazer 2 correntes, conta 1, 2, 3, fecha um ponto alto. 2 correntes, conta 1, 2, 3, fecha um ponto alto. Fiz então a carreira de número 13. Aqui, depois que a gente fez, né, os 4 pontos altos, nós ficamos com 12 quadrados vazios. 2, 4, 6, 8, 10, 12. E a partir daqui, ó, dos 7 pontos altos, já é tudo repetição. Olha, eu fiz nesta outra flor, aqui 12 quadrados de intervalo, e aqui na última florzinha aqui no final, aqui, depois dos 4 pontos altos, eu fiquei com 7 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes e 4 pontos
alto aí do canto de borda. Agora, na carreira de número 14, já subam as 3 correntes, vira o trabalho. Aqui, pessoal, eu já fiz o cantinho de borda, né, com um total de 4 pontos alto e 3 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes. Agora, vamos preencher esses quadradinhos de base, sempre colocando 2 pontos altos dentro do quadrado e um ponto alto neste ponto de base aqui, para fazer a distribuição. Então, nós vamos ficar com um total de 16 pontos altos, fazendo desta maneira, ó, colocando 2 pontos altos aqui dentro do quadrado, um na base, olha, e quando chegar aqui, a gente tem que completar esse restante dos pontos, aí vão dar 16. Vamos fazer agora 2 quadrados vazios, ó, 2 correntes aqui, ponto alto, 2 correntes e aqui ponto alto. Então, ficamos assim. Agora, vamos fazer, em cima desses 5 quadradinhos aqui de base, um total de 16 pontos altos. Então, sempre dentro do quadrado, 2 pontos altos e um na base. Desta maneira que eu tô fazendo, ó. 2 pontos altos dentro do quadrado e um na base. Nesses todos os quadradinhos aqui, total são 5 quadrados. Então, aqui finalizando, olha, com 2 pontos ao dentro do quadrado e um na base, eu fiquei aqui com 16 pontos altos, certo? Agora, gente, nós vamos fazer um total de 10 quadrados vazios. Depois dos 10 quadradinhos vazios aqui, a gente começa a repetir aqui de novo, ó. 1, 2, 3, 4, que são 4 quadrados de base aqui para a gente poder fazer, né, os 16 pontos altos aqui em cima, e o resto aqui vão dar 10 quadradinhos vazios. Aqui, ó, só para começar, 2 correntes, ó, conta 1, 2, 3, põe um ponto alto aqui, para fechar o primeiro quadradinho aqui vazio. 2 correntes, ó, mais um ponto alto, fechou o segundo quadrado. Aí, vão fazendo os quadradinhos até dar 10, e depois vão colocar os 16 pontos altos. Terminei a carreira de número 14, lembrando que aqui eu tenho 16 pontos altos e deste lado também 16 pontos altos. E aqui de intervalo são 10 quadrados vazios. Então, aqui eu fui fazendo, ó, todas as flores. Aqui, depois dos 16 pontos altos, eu fiquei com 2, 4, 6 quadrados vazios e 4 pontos altos. Agora, na carreira de número 15, já façam as 3 correntes, vira o pano, façam aí mais 3 pontos altos, que é o canto de borda. Aqui eu adiantei 5 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntinhas. E vamos, pessoal, preencher este quadradinho aqui com 2 pontos altos. Depois, vamos colocando ponto alto sobre ponto alto até ficarmos com 13 no total. Fiz os 13 pontos altos, vou fazer 2 correntes. Conta aqui 1, 2, 3, fecha um ponto alto. E já repete aqui os pontos de base, que vão dar um total de 4 pontos altos. Vamos fazer 2 quadrados vazios, 2 correntes, ponto alto. E aqui vamos colocar mais 3 pontos altos, para inteirar ali o quadradinho cheio, né? Que são 4 pontos no total. Então, por enquanto, tá assim, ó. Vamos agora fazer um quadradinho vazio, 2 correntes, conta terceiro ponto de base aqui, fecha um ponto alto. Estamos assim. Agora, gente, nós vamos fazer um total de 13 pontos altos. Então, vão fazendo ponto alto sobre ponto alto. E aqui, ó, também vamos preencher com 2 pontos altos dentro do quadrado e um na base. Aí, vamos ficar com 13 pontos no total. Aqui eu já vou fazer o segundo, o terceiro ponto alto. Finalizei, então, a carreira de número 15. Aqui, depois do intervalo aqui, ó,
8 quadrados vazio, e a partir daqui já é repetição dos 13 pontos alto aqui, um quadrado vazio, 4 pontos alto, 2 quadrados vazio, 4 pontos alto, um quadrado vazio, e aqui os 13 pontos alto que eu repeti aqui. De intervalo são 8 quadrados vazio. Chegando aqui no finalzinho, pessoal, olha, depois dos 13 pontos alto, eu fiquei apenas com 2 quadrados vazios, cada um aqui em cima separado por 2 correntes e 4 pontos altos. Na carreira agora de número 16, eu já fiz as 3 correntes, virei o trabalho, já fiz mais 3 pontos altos aqui de cantinho de borda, fiz 2 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes. E aqui eu tenho 10 pontos altos que eu repeti, ó, tem 10 pontos altos. E a partir daqui eu continuo com 2 correntes e faço aqui um quadrado vazio. Vou preencher esse aqui com 2 pontos altos e completar os pontos de base aqui, vou ficar com 7. Já fiz aqui os 7 pontos altos, vou fazer 2 quadrados vazios, sempre 2 correntes e ponto alto aqui para fechar o quadradinho, ó. Então, tá assim por enquanto. Vamos fazer aqui todos esses pontos de base. Vamos colocar 2 pontos altos aqui dentro do próximo quadradinho de base e um ponto aqui no ponto alto de base. Então, deu 7 pontos altos. Aqui eu vou fazer um quadrado vazio, 2 correntes, vou contar 1, 2, 3, põe um ponto alto. E agora aqui, pessoal, nós vamos colocar ponto alto sobre ponto alto e vamos preencher mais um quadradinho com 2 pontos altos dentro dele e um na base. Aqui vamos ficar com 13 pontos altos, ok? Já coloquei aqui 13 pontos altos e aqui de intervalo eu fiquei com 3, 6, 7 quadradinhos vazios, cada um separado por 2 correntes. E a partir daqui já repete, tá, pessoal? Ó, novamente a flor, os 10 pontos altos, um quadrado vazio aqui, 7 pontos altos, 2 quadrados vazios, 7 pontos altos, um quadrado vazio, e aqui eu tenho os 13 pontos altos e 7 quadradinhos de intervalo. Aqui no finalzinho, depois que eu fiz aqueles 13 pontos altos aqui, eu fiquei com 1, 2, 3, 4 quadrados vazios e 4 pontos altos. Agora, na carreira de número 17, façam as 3 correntes, vira assim o trabalho, já façam aí mais 3 pontos alto, que é o cantinho de borda aqui. Eu repeti 4 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes, e já adiantei aqui 10 pontos alto. Então, aqui eu tenho já 10 pontos alto que eu já deixei pronto. E vamos agora fazer um quadrado vazio, 2 correntes, e aqui nós vamos fechar no terceiro ponto de base um ponto alto, assim. Vamos preencher agora esse quadrado, aliás, com 2 pontos altos, e vamos preenchendo ponto alto sobre ponto alto. Vamos também fazer aqui, ó, 2 pontos altos dentro do quadrado na base, aqui vai dar um total de 13 pontos altos, tá? Só fazendo aí. Fiz os 13 pontos altos, vou fazer um quadrado vazio, são 2 correntinhas, e fecha aqui o ponto alto no ponto de base. E vamos fazer aqui todos esses pontos de base, coloca 2 pontos aqui dentro, um na base, a gente vai ficar com 10 pontos altos. Até que eu fiquei com 7, coloco mais 2 aqui dentro do quadrado e um na base, fiquei com 10 pontos altos. Estamos assim. Vamos fazer mais um quadradinho vazio e completar o restante dos pontos. Ó, 1, 2, 3, fechei aqui um quadradinho. E agora aqui a gente fica com 7 pontos altos no total. Então, aqui, pessoal, na carreira de número 17, eu finalizei aqui com 7 pontos altos aqui do primeiro motivo, 7 pontos altos. Depois aqui eu fiz 7 quadrados vazios, e a partir daqui já começa de novo a repetição, 10 pontos altos, um quadrado vazio, aqui 13 pontos altos, um quadrado vazio, aqui eu tenho 10 pontos altos,
um quadrado vazio e aqui os 7 pontos altos. E assim eu fiz também no terceiro motivo aqui, depois dos 7 pontos altos, fiquei com 2 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes e 4 pontos altos no cantinho de borda. Para a próxima carreira, que vai ser a de número 18, já subam as 3 correntes, virem o trabalho. E aqui eu já adiantei, né, o cantinho de borda com 4 pontos altos aí no total. Fiz 2 quadrados vazios, só que aqui eu preciso de mais um quadradinho, vou fazer 2 correntes e vou contar aqui 1, 2, 3 e fecho o meu ponto alto, formando o terceiro quadradinho vazio. Vou fazer aqui mais 3 pontos alto, um pontinho aí para cada um de base. Assim, vou fazer o quadradinho vazio, 2 correntes aqui, fecha um ponto alto. Então, estamos assim por enquanto. E agora, vamos colocar ponto alto sobre ponto alto até inteirar 10 pontos no total. Aqui eu já vou fazer o segundo. Fiz aqui os 10 pontos alto, faço 2 correntes, faço um quadradinho vazio. Aqui agora eu vou fazer todos os pontos de base, que são 13, aqui eu já vou fazer o segundo ponto. Terminei aqui de fazer os 13 pontos alto, vou fazer um quadrado vazio, 2 correntes aqui, fecho um quadrado vazio e aqui eu completo até ficar com 7 pontos alto. Faço aqui 2 correntes, fecho aqui um pontinho alto e a partir daqui agora nós vamos fazer um total de 9 quadrados vazios, certo? Então, vai dar aqui um quadrado, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O nono quadradinho vai dar igual o início aqui, tá? Só contar o terceiro ponto de base e fechar um ponto alto. E o resto aqui, ó, da carreira, o que a gente aprendeu agora aqui, vocês vão colocar nas demais flores. Fiz os 9 quadrados vazios, o último aqui, ó, 2 correntes, contei 1, 2, 3, fechei um ponto alto. Aqui já é repetição, ó, 4 pontos altos, um quadrado vazio, aqui eu tenho 10 pontos alto, um quadrado vazio, aqui eu tenho 13 pontos alto, um quadrado vazio, e aqui 7 pontos alto, e aqui a repetição dos 9 quadradinhos vazio. E aqui é a última flor, né? E aqui no cantinho 7 pontos alto, me restaram aqui 5 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes. E para a próxima carreira, já vai ser a de número 19, já subam as 3 correntes, virem o trabalho, já façam mais 3 pontos altos aí do cantinho de borda. Aqui eu adiantei novamente os 5 quadradinhos vazios, cada um separado por 2 correntes. Vamos fazer mais um quadradinho aqui, então façam 2 correntinhas e vai contar aqui, ó, o terceiro ponto de base e vai fechar um ponto alto, assim. Vou fazer agora um total de 16 pontos altos. Então, aqui eu coloco ponto alto sobre ponto alto. Aqui eu fiquei com 4 pontos. Vou colocar 2 aqui dentro do quadradinho e vou completando aqui até ficar com 16 pontos no total. Já fiz aqui os 16 pontos altos. Vou fazer agora 3 quadrados vazios, ó, 2 correntes. Aqui eu coloco um ponto alto, 2 correntes, venho aqui, fecho outro ponto alto, 2 correntes e vou contar aqui 1, 2, 3, fecho um ponto alto e vou fazer um total de 13 pontos altos, tá, pessoal? Então, eu vou preencher todos esses pontos de base, vou colocar 2 pontos altos aqui dentro e vou completar o restante dos pontos aqui, tá? Então, tudo aqui vai dar 13 pontos altos. Então, aqui, depois que eu coloquei os 13 pontos altos, eu fiz 10 quadrados vazios. Esse último quadradinho, como eu já havia falado, 2 correntes, conta 1, 2, 3, fecha um ponto alto. Então, aqui já é repetição de 16 pontos altos, aqui 3 quadrados vazios e aqui 13 pontos altos.
e de intervalo aqui 10 quadrados vazio. E aqui no último desenho, depois que eu fiz aqui os 13 pontos altos, eu fiquei com 3 quadrados vazios e 4 pontos altos. Agora, na carreira de número 20, nós vamos fazer as 3 correntes, vira aqui o pano, já fiz o cantinho de borda, né, total de 4 pontos alto, adiantei aqui 3 quadrados vazio, cada um separado por 3 correntinhas. E agora, pessoal, nós vamos fazer aí, já contando com esses quadradinhos prontos aqui, nós vamos fazer 11 quadrados. Então, aqui eu já tenho 3 quadradinhos prontos. Então, eu faço 2 correntes, aqui eu vou contar o terceiro ponto de base e já fecho quadrado vazio. 2 correntes, conto 1, 2, 3, já fecho aqui um ponto alto. 2 correntes, conto 1, 2, 3, já fecho aqui um ponto alto. E aqui também, ó, já fechei. Então, nós vamos fazendo quadradinhos vazio aqui ainda. Olha, até aqui eu tenho 10 quadrados, ó, 10 quadradinhos. Vou fazer 2 correntes e vou contar 1, 2, 3, vou fechar o 11º quadrado aqui, ó. Então, ficou assim. Vamos agora fazer, pessoal, um total de 10 pontos altos. Então, eu vou fazer ponto alto sobre ponto alto aqui. Vão ser 10. Já fiz aqui os 10 pontos altos. Agora, pessoal, de intervalo de uma flor para outra, nós vamos fazer 19 quadrados vazios. Então, já começa a contar aqui, ó, o primeiro quadradinho, certo? Vai fazendo as 2 correntes e o ponto alto para poder fechar o quadrado vazio. Aí, quando chegar aqui em cima dos pontos de base, vocês vão dividir igual a gente aprendeu aqui, sempre pulando 2 pontos de base, o terceiro você fecha um ponto alto, tá? Então, de intervalo aqui, vão dar 19 quadradinhos vazios. Bom, pessoal, aqui a carreira de número 20, eu já terminei ela, certo? Então, aqui no comecinho foram 4 pontos altos, ficamos com 2, 4, 6, 8, 10, 11 quadrados vazios, e aqui foram 10 pontos altos. E aqui entre uma flor e outra foram 19 quadrados vazios. Aqui 10 pontos altos, 19 quadrados vazios, 10 pontos altos aqui. E no final eu fiquei com 7 quadradinhos vazios e 4 pontos altos. Na carreira agora de número 21, nós vamos fazer ela toda de quadradinho vazio. Então, ó, façam as 3 correntes, vira o pano, já faz mais 3 pontos altos. E aqui eu fui fazendo quadradinho, né? Repetindo os quadradinhos, 2 correntes e ponto alto. Quando chegar aqui, ó, onde tem base de ponto alto, é só você fazer também 2 correntes e contar 1, 2, 3 e faz aí um ponto alto. 2 correntes, conta 1, 2, 3, faz um ponto alto. Então, vão dar 3 quadrados em cima aqui desses pontos de base, que são 10, tá? Agora, pessoal, vocês vão continuar a fazer quadradinho sobre quadradinho. Quando chegar aqui, é só repetir igual aqui, tá? E lá no final, vou fazer os 4 pontos altos. Então, nós vamos ficar aí com um total de 65 quadradinhos, tá bom? E na carreira de número 22, nós vamos novamente repetir os quadradinhos vazios, tá? Os cantos faz 4 pontos altos lá dos 2 lados e no meio repitam novamente os quadradinhos vazios. Quando eu voltar, eu já vou vir com a carreira de número 22 pronta, tá? Então, a de número 21, aqui nós vamos fazer de quadradinho vazio, e a número 22, a carreira de número 22, também vamos fazer de quadradinhos vazio. Então, aqui, pessoal, olha, nesta carreira de baixo aqui, é a de número 21, fiz toda de quadradinho, que eu expliquei para vocês no bloco anterior. Fiz até o final aqui, coloquei 4 pontos altos. Aí, na carreira de número 22, que eu falei que era repetição, só façam as 3 correntes, vira o trabalho.
faz mais 3 pontos altos aqui no cantinho de borda e repetir de novo, ó, tudo de quadradinho, tá? No caso aqui que eu tenho 3 motivos de desenho aqui do meu barrado, eu tenho 65 quadradinhos, tá? Se você tiver 2 flores ou 4 flores, vai dar diferença de quadradinho por causa do múltiplo, tá? Que o múltiplo dele é 22 mais 1, tá? Então, vai depender de quantas flores você vai fazer aí, vai dar mais ou menos quadradinho, né? No caso aqui, com 3 desenhos, deram 65 quadradinhos, mais os cantos de borda, 67, tá bom? Só para esclarecimento. Então, aqui no finalzinho, olha, 4 pontos alto. Agora, nós vamos fazer 3 correntes aqui, a gente vai fazer já o acabamento aqui do barrado. Faz as 3 correntes, vira o trabalho. E aqui nós vamos fazer mais um ponto alto. Aqui, ó, no segundo ponto de base. Assim. Aí, nós vamos subir aqui 2 correntinhas, laça a linha na agulha, ó, e dentro desse segundo ponto aqui, ó, você vai fazer um ponto, um meio ponto alto, ó, tira tudo junto. Laça, passa aqui dentro de novo, ó, fica 3 laçadas, tira tudo junto. Aí, você vem aqui no quarto ponto de base e já fecha um ponto alto. 2 correntes, laça a linha na agulha, vem aqui dentro deste ponto que acabamos de fazer, 3 laçadas, tira tudo junto. Esse é o meio ponto alto, ó. E vem já aqui no próximo e faz um ponto alto. De novo, 2 correntes, laça a linha na agulha, 3 laçadas, ó, tirou tudo junto, laçada, 3 aqui na agulha, ó, tirou tudo junto e já vem aqui no próximo pontinho e já fecha um ponto alto. Então, o nosso acabamento vai ser este aqui, tá? Eu optei por fazer a 23ª carreira para poder ficar aqui pela frente da bainha aqui do pano, tá bom? Mas na carreira de número 22, se você quiser fazer este processo, você pode, só que vai ficar pro lado do avesso, né? Essas pontinhas aqui que fica bonita para frente, vai ficar pro lado do avesso. Então, gente, ó, façam 2 correntes, ó, dentro aqui deste ponto que acabamos de fazer, 3 laçadas, ó, tira tudo junto. Laçada, fez 3 aqui, ó, tira tudo junto. E vem aqui no próximo pontinho de base e já fecha um ponto alto. 2 correntes. Vem aqui, ó, 3 laçadas, tira tudo junto. E vem aqui e já faz um ponto alto. 2 correntes, laça a linha na agulha, ó, laça de novo 3 vezes, tira tudo junto, ó, certo? Então, gente, este aqui vai ser o acabamento, ele é bem simplesinho, aí para poder a gente terminar o trabalho, ó, vai ficar assim, tá? Então, vão fazendo desta maneira que eu acabei de explicar, tá? Agora, vai fazer 2 correntes, laça aqui, tira 3 vezes, né, laçadinha. Deixa eu fazer mais uma vez aqui. Aproveitar que eu ampliei um pouquinho a lente aqui, ó, 2 correntes, só que ele vai desfocar. Laça a linha, ó, ficou 3 laçadinhas, tira tudo junto. Laça, passa aqui por baixo do ponto, 3 laçadas, tira tudo junto e já coloca aqui no próximo ponto de base para fechar um ponto alto. Tá? Então, eu vou dar uma adiantada aqui no meu, chegando lá no finalzinho eu volto para a gente poder encerrar aí o nosso trabalho de hoje. Então, pessoal, assim, eu fui fazendo o ponto tombadinho, conforme eu expliquei no bloco anterior para vocês. Olha, eu fui fazendo por toda a extensão aqui do barrado. Chegando aqui no final, eu já deixei um ponto alto aqui, ó. E agora nós vamos fazer 2 correntes, olha, laça a linha na agulha, passa por debaixo do ponto, 3 laçadas, tira tudo junto, aqui é um meio ponto alto. De novo, laça, passa aqui por debaixo do ponto, 3 laçadinhas, tira tudo junto. E aqui eu vou pegar, ó, o terceiro ponto de base, vou fazer aqui, ó, um meio ponto alto.
Vou fazer o outro aqui também. Põe o ponto dentro do ponto de base, ó, faz um meio ponto alto e aqui a gente tira tudo junto, tá? A gente faz uma corrente aqui, alonga o fio e a gente corta para poder fazer o arremate. Então, aqui é só vir aqui no avesso do trabalho, passar o fio entre os pontos, dar um nozinho e cortar o excesso da linha. Tá, pessoal? Então, uma dica aí de acabamento para o barradinho que nós aprendemos hoje. Espero muito que vocês tenham gostado e também deixe o seu like, o seu joinha, faça o seu comentário se você gostou da aula de hoje e faça sua inscrição aí no canal Eli Crochê Artesanato e ativa o sininho para notificação de vídeo. Quando eu postar aí no YouTube, você receber a mensagem que tem vídeo novo. Pessoal, vou me despedindo de vocês por aqui. Obrigado por terem ficado até agora assistindo a videoaula. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima videoaula.